Pessoal, no vídeo de hoje vou explicar a importância do fluxo de caixa para aquelas micro e pequenas empresas aqui do Brasil. Antes de explicar a importância do fluxo de caixa para essas micro e pequenas empresas aqui no Brasil, as ME, quero explicar primeiro o que é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa basicamente é aquelas entradas de recursos e as saídas de recursos. Então, você pode fazer esse controle diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, até mesmo semestralmente e anualmente. Se você fazer um exercício mental aí em casa, dá para você saber a importância básica disso. Você vai pegar entrada menos saída, logo você vai ter a saúde financeira do seu negócio. Esse fluxo de caixa ele é importante justamente para mapear, monitorar e também controlar a saúde financeira do seu negócio. Então, eu listei aqui alguns itens importantes que o fluxo de caixa traz para as empresas. O primeiro ponto que eu coloquei aqui de importância é o controle financeiro. Bom, já expliquei ele basicamente ali na introdução. Ele, na verdade, vai te mostrar a saúde financeira do seu negócio, dependendo do período que você escolher para fazer seu fluxo de caixa. Então, ele vai monitorar se seu fluxo de caixa está fechando negativo ou positivo, seja diariamente, semanalmente, mensalmente, enfim. Dá para você saber, por meio do fluxo de caixa, como está a saúde do seu negócio. Um segundo ponto aqui que eu gostaria de trazer da importância do fluxo de caixa é a previsão da liquidez. O que seria isso? Se você está controlando seu fluxo de caixa, você está sabendo o que vai entrar, o que vai sair, logo você começa a incrementar certas previsões da sua empresa. Se você sabe que você vai ter uma despesa semanalmente, mensalmente, então será necessário você planejar aquele dinheiro para pagar essa despesa. Então aí sim começamos a ver a importância do fluxo de caixa para as empresas. Então vamos supor aqui que você tem uma despesa com aluguel no final do mês de R$600. Bom, se você está fazendo o seu fluxo de caixa ali diariamente, semanalmente, logo você vai precisar separar aquele dinheiro em algum momento para pagar aquela despesa. Então, ao longo do controle do seu fluxo de caixa, você vai ter que separar R$600 para pagar essa despesa com aluguel, lá na frente, no final do mês. Então, essa previsão de liquidez, previsão também de despesas, de entradas, vai te ajudar muito a organizar o seu negócio. O terceiro ponto que eu coloquei aqui são as tomadas de decisão. E essa tomada de decisão vai passar por tudo que a gente falou até agora. Se você tem um controle da liquidez do seu negócio, se você tem um controle das entradas e saídas, logo você vai tomar melhores decisões. Se você está vendo que tem uma despesa logo à frente, obviamente você vai se planejar para pagar ela. Então, a tomada de decisão, ela vai fazer com que seu negócio prospere, porque você vai ter elementos, vai ter previsões sobre despesas e entradas. E aqui também, pessoal, seguinte, não só você vai ter a previsão da receita ou da despesa, mas também a noção de que de fato você precisa reduzir algum custo ou despesa da sua empresa. Se você está controlando seu fluxo de caixa, como eu falei, diariamente, mensalmente, anualmente, logo você vai saber se seu custo ou sua despesa está alta. Parafraseando um dos autores que escreve sobre administração das empresas, inclusive o pessoal até denomina ele como pai da administração, o Peter Drucker, ele até vai falar: aquilo que eu não vejo, eu não controlo. Então, se você não está vendo sua despesa que tem lá na frente, ou as entradas que podem entrar recursos da sua empresa, logo você não consegue se planejar e muito menos controlar, reduzir aquela despesa ou custo da sua empresa. Então, justamente, a tomada de decisão ela vai ficar mais refinada com o controle do fluxo de caixa. Ainda nessa linha de tomada de decisão, o outro ponto que eu vou trazer aqui é a estratégia da empresa. E qual que é o grande lance da estratégia? A estratégia, quanto mais informações refinadas você tem à sua disposição, melhor é a estratégia. Tá? Então, por exemplo, qual é a estratégia para reduzir o custo da sua empresa? Bom, você sabe que sua empresa está tendo um custo, um gargalo ali na fabricação de um produto, ou um gargalo na prestação de serviço. Gente, então aqui fica mais tranquilo. Difícil seria você reduzir um custo onde você não tem controle, onde você nem sabe se está gerando um gargalo ou um custo. Então, aqui nessa visão estratégica, ela vai passar muito pela qualidade das informações do fluxo de caixa para montar uma estratégia
para a sua empresa. Um outro ponto importante aqui é a captação de recursos. E aqui a gente vai trabalhar, por exemplo, com capital de terceiro. Não vou explicar aqui nesse vídeo, mas tem uma diferença entre capital próprio e terceiro. É bem básico e intuitivo a gente saber a diferença de ambos. Mas o capital de terceiro é justamente créditos ou empréstimos com instituições financeiras. Então, sua empresa, se você mapeou muito bem o fluxo de caixa de entrada e de saída, logo você vai saber se a liquidez da sua empresa ela vai precisar de mais créditos para cobrir as despesas e custos da sua empresa ou não. Caso sim, você poderia, por exemplo, trabalhar com a captação de recursos de terceiros. E essa captação de recursos de terceiros é tomando, por exemplo, empréstimos com bancos, ou até mesmo aqui, e ficar atento com créditos, linhas de crédito que o governo normalmente cria para as empresas. Aqui no Brasil, a gente tem uma mania de criar uma imagem ruim sobre a captação de recursos de terceiros, que é empréstimo, crédito, linhas de crédito, mas se você verificar a liquidez do seu negócio, a rentabilidade do seu negócio, talvez seja interessante. Vou te dar um exemplo. Imagine que o governo criou um programa que está cedendo uma linha de crédito para sua empresa, com juros anuais de 5%. Tá? Mas imagine que você, com esse crédito, a sua empresa consegue uma rentabilidade de 12% ao ano. Logo, aquela captação inicial ela vai ser cobrida pela rentabilidade da sua empresa e aí vai sobrar cerca de 7% ainda de liquidez para a sua empresa. Então veja bem, a ideia da captação de recursos, trabalhar com recursos de terceiros, é ter essa nuance. Quanto que com capital de terceiros eu consigo rentabilizar em cima? Se a sua empresa for muito rentável e conseguir captar essa rentabilidade, ótimo. Contudo, se você não tem fundamentos de que, de fato, essa rentabilidade não vai conseguir ultrapassar os juros daquela linha de crédito, então já não vale a pena. Então esse item é importante no planejamento estratégico da sua empresa. Então, pessoal, essa é a conclusão dos itens que julguei importante para o planejamento, o controle do fluxo de caixa, uma vez que ele vai te dar liquidez, ele vai te dar controle, ele vai te dar planejamento, estratégias para cobrir, às vezes, despesas, custos da sua empresa, redução de custos. Então, tem inúmeros benefícios, mas desde que você saiba controlar muito bem. E uma última coisa aqui que é importantíssima. Pessoal, não despreze ferramentas, seja contábeis, financeiras do seu negócio. Por quê? Eu gosto de trabalhar com a probabilidade ao meu favor. Se você tem essas ferramentas ao seu favor, você está aumentando a probabilidade da longevidade da sua empresa no mercado. Então é isso. Se gostou, peço que você curta, compartilhe, comente também o seu ponto de vista, comente aqui quais são as dificuldades, por exemplo, de gerir o fluxo de caixa da sua empresa. Coloque aqui no comentário para eu saber a opinião de você. Até a próxima, pessoal!